Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. A decisão unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal para tornar réu Jair Bolsonaro e mais 7 aliados deixou estampada a necessidade de um novo plano para o grupo do ex-presidente com foco nas eleições de 2026. Eles respondem agora por tentativa de golpe de Estado em 2022, após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pela presidência. Na denúncia, a PGR atribui 5 crimes aos réus: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado ao patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. Logo após o resultado, Bolsonaro fez um pronunciamento onde voltou a atacar seus adversários e questionar o processo eleitoral. Confira no Linha Política número 53 com o professor Márcio Meirelles e Francisco Assis. Muito bem, professor. O dia de ontem, um dia a gente pode chamar histórico, muito importante. Eu acho que independente do resultado desse julgamento, o dia de ontem vai ser lembrado e discutido por diversos aspectos, né? A gente lembra que o STF está aí analisando uma denúncia que enfatiza alguns delitos sérios, né? A gente está falando aí de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, né? Fora dano ao patrimônio do governo federal, né? Da União, deterioração do patrimônio tombado e tudo mais. Professora, só que depois de um julgamento como o de ontem, 5-0, inclusive mesmo com o ministro Fux apresentando algumas ressalvas, e eu acho que isso mais para frente a gente vai voltar a ver esse debate acontecer, e até acho interessante. Mas depois de um 5-0, o ex-presidente ele decidiu falar, eu não digo nem à imprensa, mas parece que ele decidiu falar aos seus. E Bolsonaro fez algo que a mídia, né, que aqueles que acompanham no dia a dia, chamaram de voltar ao cercadinho. Preso, vou dar trabalho. Não vai acontecer não, deixa contigo, presidente. Então, aqui está grande parte, quase toda a verdade que interessa. Repetindo, 2 de novembro de 22. Quando eu falei com a imprensa, li um papel e começam dizendo que vão sentir saudade de mim, como estão sentindo hoje. As falas de Bolsonaro não parecem ser de alguém que parece que não entendeu ou não quer entender o que acabou de acontecer, porque no meio dessas falas ele fez críticas pesadas à justiça eleitoral, voltou a questionar o andamento dessa investigação, voltou a questionar o processo eleitoral brasileiro, e reativou algumas fake news que já foram discutidas e até mesmo desmentidas num passado recente. Como é que o senhor acompanhou essa primeira fala de Bolsonaro no seu cercadinho nacional, logo após essa derrota de 5-0 acachapante no STF, que dá indícios aí de uma alta probabilidade de condenação no futuro? Bom, o dia de ontem foi um dia muito triste para nós, né? O Brasil perdeu 2 grandes partidas. Perdeu no futebol para o 4-1 da Argentina, pois é, que demonstra, né, a falência do futebol brasileiro. E de 5-0 para a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal na ação de indiciamento, né, do presidente Bolsonaro, a derrota da democracia, ou seja, o quanto a nossa democracia ainda precisa andar, né? Ou seja, é muito triste
a gente ter, num espaço de 37 anos da nossa Constituição Federal de 88, a gente ter um presidente que renunciou, que foi o Collor, um presidente que foi condenado, preso, o Lula, uma presidente que foi se tornada, né, impedida, a Dilma Rousseff, um presidente que foi preso, que aliás ele disse que não foi preso, ele foi sequestrado, o Temer, né? Isso é muito triste para o Brasil, é uma derrota da cidadania brasileira e o quanto nós temos que aprender ainda sobre o que é uma democracia. Infelizmente, nós não sabemos o que é uma democracia. A posição do Bolsonaro, na minha opinião, ele é um inconsequente em todos os sentidos, né? Ele é uma pessoa que nós, brasileiros, deveríamos bani-lo da vida pública. Não precisaria ter processo. Bani-lo. Um indivíduo que debochou da morte, um indivíduo que impediu que as pessoas se salvassem na Covid, um indivíduo que zomba das instituições, dos poderes. Era um indivíduo que numa sociedade civilizada, desenvolvida, ele deveria ser convidado a sair do país, porque ele é um mau brasileiro, um péssimo brasileiro, e um brasileiro que não serve de exemplo para ninguém. Com referência ao julgamento, isso está mais claro, evidente, que ele vai ser condenado. O que eu ainda me preocupo muito é que por essa falta de cultura cívica, né, nós não sabemos como é que funciona a justiça brasileira. A justiça brasileira é cheia de tantas regalias para a busca da verdade que as pessoas interpretam como uma questão duvidosa. A sentença de 14 anos porque ela usou um batom. Não foi porque ela usou um batom. Foi pelo processo que ela se envolveu, porque isso está na lei. Não é a imaginação da cabeça do Alexandre de Moraes, nem dos julgadores. Isso está na lei. E quem fez essa lei foi o próprio Bolsonaro. Ou seja, toda a tipicidade do crime da cabeleireira está na lei. O batom é o último. O batom, ela foi condenada a 1 ano e 4 meses. Já pode até ser já absolvida porque já cumpriu 2 anos que ela está presa. Já cumpriu essa pena. Ela está sendo condenada pelo ato, pela insegurança que essas pessoas criaram a um regime democrático. Então, é muito difícil a gente explicar para a sociedade, porque a sociedade duvida. Veja, tem gente falando que o Alexandre de Moraes colocou um vídeo que não estava nas provas. Ele colocou um vídeo para justificar a fala dele. Não é para o processo. Não tem nada a ver com o processo. É para justificar o voto dele. Ora, eu posso colocar o que eu quero dentro da minha preleção, posso buscar fonte, posso buscar novas ideias sobre, né, o assunto, artigos novos, opiniões novas, que não fazem parte do processo e nem devem fazer parte do processo. O Fux, por outro lado, está tomando uma atitude conciliadora para dizer que o tribunal não é tão injusto, mas aquilo para mim é tudo para a televisão, né? Para jogar para a plateia, não tem sentido nenhum. O que ele pode diminuir a pena aonde? Porque ele não pode modificar a lei, porque a lei ela foi condenada naquilo. Portanto, 14 anos não é excessiva. Então, eu quero acompanhar o eminente relator, nos termos do seu voto, e, ao mesmo tempo, dizer que nós devemos ainda manter a grande, extraordinária esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça, segurança, verdade e liberdade. Ela descumpriu uma lei. E, por último, Francisco, eu acho que o Bolsonaro agora está tentando, ele disse que vai sair em caravana, tentando
organizar a direita, porque a direita não existe no Brasil. Quem é a direita no Brasil? E aí fica muito difícil agora a posição do Tarcísio, né? Porque o Tarcísio está apoiando, ou seja, que posição é a dele? Ele é contra a justiça? Ele não reconhece os atos antidemocráticos e quer ser o presidente da República? Será que a sociedade não consegue perceber que nós estamos criando um outro Bolsonaro? Um ex-militar? Né? Então, eu acho que o Bolsonaro já percebeu isso e ele está tentando unir a direita. Mas essa direita no Brasil não existe. Primeiro que uma grande parte da direita vai assistir o julgamento e vai tomar conhecimento de detalhes que a sociedade ainda desconhece, mas que estão nos autos do processo. E os candidatos que se apresentam hoje, né, como possíveis candidatos da direita, não tem repercussão nenhuma. Então, eu acho que o que o Bolsonaro está tentando fazer é mostrar essa imagem de tentar reunir a direita. Mas que direita é essa? A direita que é contra o regime democrático, que manda matar as pessoas? É essa a direita que ele quer formar? É um típico... Então ele continua no cercadinho, né? O Bolsonaro é, na minha opinião, um típico clássico modelo de psiquiatria. Ele precisa ser analisado por um psiquiatra. E, na verdade, ele está sendo analisado por uma sociedade brasileira que também precisa deitar no divã, porque ela não tem noção absolutamente de nada, né? Não se desenvolve, tem uma preguiça mental de pensar, de dialogar, de refletir, e a gente tem que assistir esses espetáculos. Eu me alonguei um pouco, mas foi um pouco meio de desabafo diante de tudo isso que a gente está assistindo aí. E aí, professor, só para a gente poder dar continuidade, aliás, sobre isso de Bolsonaro, né? Quem é Bolsonaro, meu modo de ver que o Bolsonaro, ele é um igual aos seus, ele é um daquela multidão. E quando é alguém igual à multidão, ele apenas seria, de certa forma, fácil para ser substituído. Mas dentro eu digo dentro da qualificação, porque ele tem uma mentalidade como qualquer outro dos seus seguidores, né? No meio daquelas pessoas, por exemplo, do 8 de janeiro, se você for pensar na preparação, na mentalidade, você vai ter diversos Bolsonaros por ali. E aí por isso ele é um mau líder, né? Porque ele não é um diferente, é apenas um produto. Inclusive que estava sendo utilizado, seria utilizado se a coisa fosse mais à frente nessa tentativa de golpe, por outras pessoas, e aí figuras, principalmente figuras militares, que utilizariam o Bolsonaro porque entende que isso na parte ruim da coisa, mas ele atende exatamente a esse clamor pavoroso que é o da justiça do meu. O que não for de acordo com aquilo que eu acho está errado, ou seja, essa coisa extremista que a gente vê cada vez mais presente no nosso dia a dia, dessa polarização ruim. Agora, Bolsonaro, ele parece ter rasgado um pouco o processo, pelo menos a estratégia da defesa, nessa apresentação no seu novo cercadinho. A gente estava acompanhando algumas falas, e o advogado de Bolsonaro, né, o chefe da equipe de defesa de Bolsonaro, que hoje é o Celso Vilardi. Aliás, para quem não sabe, o Celso Vilardi, ele já há algum tempo é um nome presente em vários dos processos que atendem nomes políticos e aqueles que cercam esses nomes, grandes empresários. O período ali da Lava Jato ele esteve presente, em outras operações também ele esteve presente, atuando sempre como defensor. E o Celso Vilardi, ele, antes mesmo de ser contratado para chefiar a equipe de Bolsonaro, ele chegou a dar algumas entrevistas, algumas declarações, citando que ele via de forma muito clara ali a formação de uma organização criminosa, né? E até mesmo quando ele assumiu a equipe de defesa de Bolsonaro, gerou um certo desconforto
por essas falas, né? Claro que depois de contratado, muda o discurso e aí faz parte do jogo. Assim como faz parte do jogo também a equipe de defesa questionar, por exemplo, o vídeo do Alexandre de Moraes, faz parte aquilo que a defesa tem que apresentar, né? Questionar algumas coisas dentro da linha técnica jurídica. Só que parece que Bolsonaro, depois do 5-0, depois do resultado, né, de ter a sua denúncia aceita, né, contra ele, aceita no STF, Bolsonaro parece que rasgou essa defesa. Ele ele voltou a ser o Bolsonaro antes de 2022, aquele que estava sempre ali tentando criar ideias de todos contra um, de que ele era o centro aí de uma, vamos dizer, de uma operação contra o salvador do Brasil, que seria o próprio Bolsonaro. Como eu disse aí na primeira intervenção, voltou a criticar a justiça eleitoral, voltou a nomear alguns dos seus desafetos, dos seus adversários, né, entre eles o ministro Alexandre de Moraes, citou Barroso, que foi presidente anterior da justiça eleitoral, citou o próprio Flávio Dino, que assumiu no ano passado, e Bolsonaro, claro, o próprio Lula, né, colocando Lula com algumas situações, e aqui não está fazendo nenhuma defesa a Lula, e até porque a gente aqui no Linha Política já por diversas vezes criticou e continua entendendo que há muitos motivos de criticar Lula, mas os apontamentos feitos ontem por Bolsonaro, a minha reação era: Bolsonaro está reesquentando fake news que já foram desmentidas, né? Então parece que ele meio que se perdeu nessa linha toda. Estou sendo acusado de tentativa de golpe. Algo o pessoal deve ter percebido, da forma tão incisiva como o ministro Alexandre de Moraes conduz, ou se conduz, tem algo esquisito por aí. O que ele quer esconder? Apenas o inquérito 1361? Eu digo, inquérito 1361 é 99%. Mas vamos lá. Houve interferência no TSE nas eleições de 22 ou não? Não vamos falar em fraude, possível fraude aqui. Esqueçam. 100% confiável. As urnas. Mas vamos abrir o inquérito 1361. Durante as eleições de 22, o TSE influenciou, jogou pesado contra eu e a favor do candidato Lula. Professor, durante a votação no STF, alguns apontamentos foram feitos, e até eu anotei aqui, eu achei interessante, entre eles o próprio vídeo que o senhor já citou, mas a fala de Carmen Lúcia, eu não sei se o senhor acompanhou a fala dela antes do seu voto, e ela falou sobre, até respondendo ao que o Bolsonaro voltou a falar depois, mas já ele e seus seguidores já apontaram por diversas vezes: mas a tentativa de golpe, mas não teve armas. Carmen Lúcia lembrou que ditadura mata. E ela não precisa matar em um dia só. Um golpe não é dado num dia só, não é? As pessoas lembram que no dia da tentativa de um golpe, né, e aconteceu isso no Brasil em 64, no dia da tomada não houve mortes, mas a quantidade de mortes que nós sabemos, ainda algumas desconfiamos, julgamos não, né? Analisamos, esperamos julgamentos. Por 20 anos, muita coisa aconteceu. Só lembrar, o Brasil acabou de ser destaque na cultura mundial aí com um filme que retrata uma desses casos, né? Dessas mortes. Não ainda estou aqui. Como é que o senhor acompanhou a análise dos ministros? O senhor, pelas falas, está tudo muito já... É claro que vai haver julgamento, a gente não está falando que já é julgamento de cartas marcadas, mas pelas falas, pelas posições apresentadas pelos ministros, parece que já está tudo muito alinhado e Bolsonaro teria que trabalhar agora com um pós-condenação, porque ela é quase certa.
eu voto no sentido do recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, nos termos da denúncia da Procuradoria-Geral. A posição dos ministros foi extremamente interessante, né? A questão da revolução que não mata, né, foi levantada pela Carmen Lúcia e também pelo Dino, né, o ministro Dino, né? E o Bolsonaro, ele é indefensável. O próprio advogado dele contesta, né? O que a gente precisa se preocupar é que o processo seja legítimo, não gere dúvidas, para que a sociedade possa entender como é que é o processo jurídico no Brasil, né? É o caso, por exemplo, dessa pena alta daquela cabeleireira, porque o batom não mata, não era uma arma que ela tinha na mão. Mas quem tipificou os crimes foi o Bolsonaro. A lei que o Bolsonaro fez em 2021. Porque se ele não tivesse feito essa lei, a legislação brasileira não considerava tentativa como crime. A partir da lei dele é que a tentativa é considerada como crime. E é o processo, né? Porque se nós tivéssemos um Congresso Nacional constituído por pessoas sérias, Bolsonaro teria recebido o impeachment em 22 de setembro, quando ele disse, né, ele disse que ia tomar o poder, né? Ele demonstrou exatamente a manifestação do seu plano de tomar o poder. Ele poderia receber o impeachment naquela ocasião. Acontece que o nosso poder legislativo, analisando esse processo agora do Bolsonaro, que a gente ouve muita coisa, lê sobre muita coisa, né? Eu tomei conhecimento de que 1.500 ações, existem 1.500 ações no Supremo Tribunal Federal contra deputados. É corrupção, desvio de verba, questão de decoro parlamentar. Ou seja, como é possível você ter no Supremo Tribunal 1.500 membros representativos da sociedade respondendo processo por decoro, por corrupção, por diversos crimes? Essas são as pessoas que nos representam. 93% das ações de inconstitucionalidade que existem no Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal constitucional, não é um tribunal penal, por leis inconstitucionais. Ou seja, nós temos um poder legislativo que não produz. É um executivo que fica pressionado pelo poder legislativo, e aí vem essa história da politização do Supremo Tribunal Federal. É evidente que o caminho natural de um país, quando tem um poder legislativo totalmente desclassificado e um poder executivo totalmente sem poderes, porque foi cooptado pelo poder legislativo, o poder judiciário tem que assumir as funções. Isso é claro, mas as pessoas interpretam isso como autoritarismo, né? Então, o Bolsonaro, na minha opinião, se nós vivêssemos um país sério, teria recebido o impeachment pelas atitudes dele, pelo fato dele xingar os membros depois do 7 de setembro, lembra? Xingar os ministros do Supremo Tribunal Federal, referir-se a um membro do Supremo Tribunal Federal de canalha. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal é indicado pelo presidente da República, mas ele é nomeado pelo Poder Legislativo. É o Poder Legislativo que o Sabatina faz a arguição e verifica se ele pode ser membro da Suprema Corte no Brasil. Então, o Bolsonaro é um inconsequente.
Se nós vivêssemos num país de cultura, um país mais enganjado nas questões democráticas, Bolsonaro deveria ser banido do país. Veja, olha o que ele fez, a inconsequência dele. Ele vai na sessão do Supremo Tribunal Federal, na lapela com a medalha de maior honra, né, que o Exército Brasileiro concede a uma pessoa. Quer dizer, ele mais uma vez achincalha esta instituição. Um criminoso, um indivíduo que está sendo indiciado como um ditador, porque ele queria ser ditador, né? Lógico, o golpe de Estado é para isso. E ele ainda vai com a medalha que o Exército Brasileiro o conferiu, imaginando que aquela medalha, ou talvez as suas ligações dentro do Exército, lhe dessem poder para derrubar o sistema democrático brasileiro. Isso em pleno século XXI. Então, é isso, Francisco. É muito triste a gente assistir tudo isso, mas a gente tem que assistir porque faz parte da vida da gente, né? Porque, enfim, é esse o país em que nós vivemos e é esse país que a gente todos os dias pensa e procura fazê-lo melhor. Muito bem, só para a gente poder citar agora as expectativas. Primeiro que tem um processo muito longo vindo por aí, um período, né? Não é da noite para o dia que as coisas vão acontecer, que os resultados vão acontecer. Tem todo agora o início de um julgamento sobre os fatos e todos os seus trâmites. Lembrando, né, a decisão de ontem, ela recebe a denúncia e transforma Bolsonaro e outros 7 nomes em réus, né? Ninguém está indo agora para a cadeia ou algo parecido. Só há ali a decisão de prisão se um desses nomes, incluindo o próprio ex-presidente, tiver ali um posicionamento de prejudicar o julgamento, interferir, né, no julgamento ou nas análises, como aconteceu ali na questão do Braga Neto, né? A gente lembra no ano passado. No próximo final de semana vai haver a Quest, né? A Genial Quest vai às ruas para realizar a primeira pesquisa depois desse recebimento das provas por parte do STF, também depois daquele evento que Bolsonaro realizou em Copacabana, né? Então há uma expectativa para essas pesquisas, para saber como que a população, qual foi a reação, né? E hoje, como que a população vai acompanhar e quais as suas opiniões sobre tudo isso que está acontecendo. A gente lembra que depois disso, há duas situações que eu acho interessante a gente acompanhar, professor. Uma delas o senhor até citou, que é, por exemplo, nomes de possíveis candidatos numa possibilidade já quase certa aí de Bolsonaro estar fora. Quase certo que eu digo assim, hoje Bolsonaro está fora da eleição. Estou dizendo quase porque a gente está falando de algo de outubro, né, do ano que vem. Mas numa possibilidade de um futuro nome do grupo bolsonarista, o quanto esse nome vai ser questionado durante a corrida eleitoral, durante os debates e tudo mais, com a cobrança que Bolsonaro e sua família farão sobre uma possível prisão de Bolsonaro. Estou dizendo num cenário em que Bolsonaro preso, o seu nome vai estar muito presente durante a pesquisa, durante a campanha eleitoral. E o seu candidato deve ser muito cobrado quanto, se eleito, vai dar indulto ao ex-presidente? Eu acho que essa é uma das questões que vai permear a corrida eleitoral do ano que vem. E uma outra situação é, quem seria este nome? Porque Bolsonaro tende a dizer, né, quando ele fala que ele é o plano A, o plano B, o plano C, o plano D e tudo mais, mas eu entendo que ele sabe que ele não vai estar na corrida eleitoral, ele presente, sua pessoa, mas que a predileção dele é por um Bolsonaro. E quando a gente diz um Bolsonaro, é um filho, a própria esposa, né? Só que isso acarreta numa dificuldade maior de um confronto contra o próprio presidente Lula. E a direita já tem seus outros nomes, ou alguns nomes que seriam prediletos, mas que precisam ser colocados para avaliação
em futuras pesquisas. O senhor até citou o próprio Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Então, acho que são 2 cenários para a gente poder acompanhar, né? O quanto esse candidato, independente de quem ser, vai ser cobrado sobre o cenário de Bolsonaro preso, e também a questão da própria anistia. Os bolsonaristas, a direita extrema, vai cobrar cada vez mais e vai para cima agora do centrão, cada vez mais, para poder emplacar aí essa proposta da anistia. Que só para a gente não deixar isso para trás, né? Anistia nada mais é do que esquecimento, né? A palavra anistia vem do grego esquecimento, né? Da amnésia. Mas o brasileiro não vai esquecer, né, professor? Francisco, veja para você, como eles vão utilizar de todos os recursos possíveis para de uma certa forma, desqualificar, né, a posição do Supremo Tribunal Federal. Olha, 2 coisas. Indulto não cabe no crime dele. Então não adianta ter um novo presidente do partido do Bolsonaro, porque indulto não cabe nesse crime que ele vai ser condenado. Ponto. Isso já mas eles vão usar isso e a sociedade vai dizer, né, isso aí é autoritarismo, é o Supremo Tribunal Federal. Não, a lei define. Crimes contra o regime democrático não tem indulto. PT, né? PT saudações, ponto. Segundo, a anistia é inconstitucional. Pode fazer anistia, fazer processo de anistia, fazer pressão, que não passa porque é inconstitucional. Também contra os crimes de regime democrático, contra o regime democrático. Então, tudo isso, na verdade, é para confundir o eleitor, esse eleitor que não lê, que tem preguiça para ler, não participa do processo político, né? Então, fica essa questão da radicalização cada vez maior. E a radicalização é muito ruim para a evolução do processo democrático. Polarização é saudável. É lógico, você tem o indivíduo que pensa de uma forma e tem o indivíduo que pensa do outro. Isso, a polarização, faz parte do processo democrático. Agora, a radicalização é a ignorância, é o nível mais baixo, vamos dizer assim, de uma evolução cultural, política de um país. A radicalização é a demonstração factual de que é um povo que não sabe absolutamente nada sobre seus direitos e sobre o que é democracia. E é isso que eles vão explorar. Então, ele vai agora, já na próxima semana, né? Na próxima semana, fazer uma manifestação em São Paulo, porque vai ter, né? Vai coincidir mais ou menos com algumas decisões, as datas serão próximas de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles vão utilizar de todos os recursos possíveis para desqualificar a prisão do Bolsonaro. Eu acho muito difícil a gente traçar algum cenário futuro, né? Por exemplo, vai ser difícil um candidato ser indicado pelo Bolsonaro. Será que ele tem condições de desvincular, né, a questão da sentença do Supremo Tribunal Federal, ou das ideias de um autoritário, de um indivíduo que queria criar um sistema ditatorial aqui no Brasil, né? Enfim, não sei se isso tem uma progressão, vamos dizer assim, se a sociedade não vai pelo menos peraí, vamos devagar, porque não é bem assim, não sei. Candidatos da direita não tem, né? Pensar, por exemplo, numa grande coligação que o Lula possa vir a fazer, ele sendo candidato, ou ele apresentar um candidato que congregue as forças políticas e que isole essa esquerda, essa direita radical, também é uma posição que a gente precisa ficar atento daqui para frente, né?
pelo que a gente conhece do Lula, dificilmente ele vai abrir mão de ser candidato. Mas é possível que, né, diante a gente não tem bola de cristal, principalmente nessas questões, né, de movimentação social, do pensamento da sociedade, como é que eles vão decidir, né? Mas existem algumas coisas aí que a gente pode pensar. Eu acho que ele vai tentar aglutinar a direita radical. Agora, eu não sei se ele vai conseguir ter forças de apresentar um candidato colado a essa direita radical. Porque tem uma outra direita que não é radical, né? É o famoso centrão. Então, o que a gente pode pensar daqui para frente é que cenários poderão se abrir depois deste episódio. Uma outra coisa também que eles estão usando, né, e que porque a sociedade não conhece o processo, a evolução, não acompanha a evolução dos fatos, dos acontecimentos no Brasil, eles estão dizendo que o Supremo Tribunal está muito rápido. Não está muito rápido. O mensalão foi julgado pelos 11 ministros, por isso que demorou um ano, mais de ano para ser julgado. A decisão de Câmara é justamente para andar mais rápido o processo. Outra coisa, os crimes que estão sendo avaliados agora pelo Supremo Tribunal é um crime só. O do mensalão tinha várias conexões. Tinha Caixa 2, tinha corrupção, tinha influência, né? Influência política, pressão política econômica, pressão econômica. Tinham vários crimes, daí a complexidade que foi a demora para a decisão do mensalão. Esse processo é muito mais rápido porque é um crime só que está sendo avaliado. E o número de indiciado é o mesmo, 30 e poucos números, né? foi 30 no mensalão, 30 e poucos agora nesse processo. Então não há... E outra coisa, o Supremo Tribunal Federal especializou-se, porque ele não é um tribunal penal, ele é um tribunal constitucional. Ele teve que se adaptar. Daí a dificuldade que as pessoas não entendem da presença do Alexandre de Moraes como sendo um ditador, o que na verdade não é. Então, eu acho que ainda a gente tem que esperar, aguardar um pouco mais, ver essa pesquisa da Quest. Eu acho que o encontro lá do Rio de Janeiro já foi um sinal de que a direita no Brasil está se resumindo apenas na direita radical. E a outra direita está procurando um caminho, né? E que ache esse caminho. Porque é importante você ter uma direita organizada no país, mas não uma direita de baderna, violenta. Não é essa, né, o que a gente almeja para o Brasil. Pelo menos é isso que eu vejo, né, nesses últimos acontecimentos. Muito bem, professor. Hoje a gente estendeu um pouco mais a nossa conversa aqui, até porque, como citamos no início, foi um dia histórico, né? É muita coisa para a gente poder analisar sobre ontem e sobre ontem, eu digo, pegando aqui do dia da nossa gravação. E, claro, tem muita coisa para a gente poder repercutir do que vem por aí. Por mais que a justiça brasileira não queria, é um fato, esse processo fazer parte da discussão na corrida eleitoral do ano que vem, independente do resultado desse julgamento. Se é fato que naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém, ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse.
não é para o bem público, não é para o benefício de todos. Portanto, este é um assunto gravíssimo que a Constituição brasileira já faz referência ao impedir grupos armados, ao, de uma vez, estabelecer como crimes alguns comportamentos que são tipificados pelo legislador. E a gente vai acompanhar daqui. Professor, muito obrigado por mais um debate aqui, por mais uma conversa boa, sempre muito enriquecedora do nosso Linha Política. Francisco, eu que te agradeço. Me desculpe se eu me excedi um pouco, mas eu acho que pela minha idade, pelo que eu vivi e já assisti, tudo isso é muito triste para o Brasil. Né? É lamentável tudo isso que está ocorrendo no Brasil, porque a Constituição de 88, a morte do Tancredo, né? Infelizmente o Brasil é um país que vive de esperança, mas eu acho que até a esperança no Brasil está começando a ser substituída pelo rancor, pelo ódio, né? Isso é muito triste. O senhor não se estendeu, não. Assistir tudo isso, mas é o nosso país. Somos nós, né, que criamos tudo isso. E nós temos que, de uma certa forma, conviver com tudo isso, né? Um abraço a você, um abraço ao pessoal aí. O senhor não se estendeu, não. É sempre bom ouvi-lo, professor. É isso aí. A gente vai voltar a esse tema e vários outros nas próximas semanas. Se Deus quiser. Essa foi a edição número 53 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios do canal do portal G1, TV Bandeirantes, UOL, SBT e Rádio Bandeirantes. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários Márcio Meirelles, operação de áudio Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Ezio Henrique.